com a graça de Deus. Caravante. Chava Moretti. Eu, doutrinador de Anxéis, Miguel Xangô na terra, Antuil no espaço, desejo que meus filhos cada vez mais tenham noção dos seus deveres e que possam fazer como as pedras fazem a construção. E que meus filhos, diferentemente daquela frase em que chama de coração de pedra ao fio duros sem sentimentos, eu desejo a meus filhos a resistência da pedra e o coração da flor. E que vocês, meus moleques, possam cada vez mais caminhar nesta escola bendita e que esta voz possa ressoar eternamente por vocês e sempre. Amém. Miguel Xangô, com a graça de Jesus, paz e força a todos os moleques, aos filhos e todos os filhos também da terra. Paz e força. Xangô, com a graça de Jesus. Carambari. Então, muito boa noite a todos os presentes. Vamos começar mais um seminário virtual. Hoje, nesse dia 30 de setembro de 2020, Sua Santidade Antuil em Foco. Vamos falar dele, que faz parte da Trindade Suprema que nos dirige. Nós já tivemos um Deus Olunar em Foco, né? E hoje, Sua Santidade Antuil em Foco, nesse dia que também celebramos o dia de São Jerônimo. Olha, veremos que nada é coincidência. E a grande coincidência, essa sim, é que hoje é uma quarta-feira, dia regido por Sua Santidade Antuil, Mago número 4. Bom, sem mais demora, nós vamos apresentar para vocês um pouquinho sobre esse Mago da Sabedoria, que é uma das santidades que fundou a Irmandade Espiritual Estrela d'Alva. Lembrando que a Irmandade Espiritual Estrela d'Alva foi fundada pela médium Hilda Roxo, nossa reverendíssima Malilda, mediunizada por Sua Santidade Andu, nosso chefe supremo, Sua Santidade Deusa Lunar, nossa madrinha espiritual, e Sua Santidade Antuil, nosso mestre doutrinador. A primeira etapa desse nosso seminário digital é falar sobre Sua Santidade Antuil em exaltação. E essa exaltação será feita por mim, aspirante dedicado à Sua Santidade Andu Gustavo Torres Nunes, em nome de todo o diretório de imprensa. Nessa exaltação, na noite de hoje, eu gostaria de ressaltar uma coisa muito importante, que é, sempre que falamos de Sua Santidade Antuil, nós nos referimos à resistência, intelecto, justiça, caráter, mas, sobretudo, na minha opinião de quem estudou a história da Irmandade, Sua Santidade Antuil só veio trazer todos esses atributos por amor. E eu explico. Sua Santidade Antuil, certa vez, contou um pouco da sua vida na Terra. Não como o pai Miguel Xangô, sua dimensão física, mas como Antuil. Antuil foi um guerreiro que serviu nas tropas da Grécia. E vamos lembrar que a Grécia foi fundada há muitos anos atrás, né? A Grécia data de milhares de anos antes de Cristo. Mas, em um determinado momento, a Grécia foi invadida pelo Alexandre o Grande, transformou tudo no grande império de Alexandre o Grande. Império esse que se estendeu da região da Europa, onde a Grécia hoje está, até o Himalaia. E aí a gente consegue entender como Sua Santidade Antuil tem essa veste grega, mas foi chefe do Himalaia. Foi chefe das tropas de Alexandre o Grande, quando ele conquistou
à Ásia. E assim, Sua Santidade Antuil chefiou no Himalaia. E dessa forma, ele, enquanto era guerreiro nesse exército, ele teve a imagem de uma virgem, que não era a Virgem Maria, era outra virgem. E essa virgem, pela qual ele se apaixonou perdidamente, ele não conseguiu tirar a sua mente dessa virgem, nunca mais. E Sua Santidade Antuil, como cumpridor do seu dever como guerreiro, ele provocou muitas conquistas para o seu exército. E, eventualmente, pessoas foram vitimadas pela espada de Antuil. Mas quando ele, no final da sua vida, já com idade muito avançada, reencontrou essa virgem, a virgem finalmente se aproximou dele. E aí, essa virgem disse o seguinte: agora eu posso me apresentar a você, porque você conseguiu o equilíbrio. Você era só bondade, mas você precisava cumprir o seu dever. E ele disse: como agora, depois de eu ter feito vítimas no meu caminho? E a Virgem respondeu: você estava fazendo o seu papel, você estava cumprindo o seu dever como general, você fez o que tinha que ser feito, e eu sou a deusa do amor, porque pelo amor que você dedicou à causa da conquista, você agora pode se aproximar de mim. E assim Sua Santidade Antuil se aproximou da deusa do amor, a deusa Mali. E era o eterno amor de Antuil. E esse amor fez com que, ao saber que Mali voltou à terra, ele viesse para ajudar a encaminhar os filhos dela, a ajudar a ensinar os filhos dela. Então, Sua Santidade Antuil fez tudo o que fez, se doou ao máximo que podia, trouxe ensinamentos da mais profunda riqueza, de todas as virtudes que fazem o nosso caminho, da força de caráter que precisamos ter que ele ensinou, das aulas exotéricas e das aulas esotéricas, do caminho da iniciação que ele ajudou a que todos pudéssemos entender, por amor a Mali. E a forma que Antuil encontrou de ficar mais perto de Mali, que era e continua sendo a Virgem, deusa do amor, foi incorporar no seu médium Hilda Roxo. Então, essa linda história de amor que trouxe Antuil para a vida dos filhos de Estrela d'Alva. Uma história de amor que hoje abençoa a todos nós com força do intelecto e resistência para persistir no caminho deixado por Estrela d'Alva através do seu missionário, Reverendíssima Maliilda. Hosanas a Sua Santidade Antuil. Hosanas. É quase impossível condensar em uma exaltação todas as vibrações que envolvem Sua Santidade Antuil, porque ele próprio deixou uma vasta obra literária que a gente poderia recorrer nesse momento. Mas eu quero recorrer a duas coisas. A primeira coisa é um ensinamento que foi deixado e é sempre repetido pelos nossos irmãos em São Paulo, que é a oração que nos conecta com a vibração de Sua Santidade Antuil. Essa oração, ela é a oração que nos dá coragem. Ela é a oração que foi feita, digamos assim, para nos tirar o medo. Ela é a oração que a gente deve lançar mão sempre que nós nos sentimos apavorados, sempre que algo parece fugir do nosso controle, porque ela nos conecta à coisa mais importante que nós precisamos ter nessa vida como filhos de Deus, que é a fé. Essa oração, como profissão de fé, faz com que nós vistamos a armadura e entremos no exército de Sua Santidade Antuil, que é a oração do credo. Então, gostaria de pedir que todos juntos façamos a oração do credo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Esse dia também marca o fechamento, o término do mês santifical, o mês que é todo dedicado à Virgem Mali, deusa do amor, deusa número 1 e mago número 3. E agradecendo ao mês santifical, eu gostaria de convidar a reverenda dedicada à sua santidade Andu, Ana Cristina Mussi, para brevemente fazer as suas palavras de agradecimento a esse mês que foi tão lindo, tão florido, tão cheio de amor e pureza e irradiação de saúde para todos nós. Boa noite, reverenda. Boa noite a todos. Realmente, hoje é dia 30 de setembro. E assim como nós fizemos toda a exaltação ao mês de setembro que chegou, hoje a gente se despede dele. Eu quero render hosanas a todas as deusas e magos da sabedoria que nos alimentaram durante todo esse mês. Quero agradecer todos os trabalhos realizados junto às homenagens ao nosso missionário Malihilda, todas as reuniões, todas as lives, todas as cerimônias durante esse mês santifical. E assim como abrimos setembro falando das aulas que nos apoiaram, que nos deram um presente da saúde, eu quero nesse momento agradecê-las. Agradecer todo o nosso ponto de apoio junto às aulas exotéricas que estiveram aí nos ajudando durante o mês de setembro. A quinta aula, aparelho-chefe trabalhando com as linhas, a sétima aula, reunião de forças celestiais, a 10ª aula, aparelho em desenvolvimento. E as aulas esotéricas. A primeira aula, Templo de Ise, Templo dos Grandes Pequenos, e a 8ª aula, Manancial de Forças. Agradeço por todos os trabalhos realizados nesse mês santifical, que nós, mesmo nesse momento tão delicado, pudemos trabalhar, pudemos nos reunir e cumprir com o nosso momento santifical. Dou por encerrado o mês de setembro, dou por encerrado o mês santifical e volto a vocês para a exaltação à sua santidade Antuil. Obrigada. Agradeço as suas palavras e que todos possam ter permanecido com todas as belezas de setembro para o resto do ano que ainda se segue. Agora chegamos no quarto trimestre do ano, o último trimestre, e Sua Santidade Antuil, no dia de hoje, está fazendo o balanço de tudo que nós produzimos até aqui para agora, em outubro, quando ele entra pujante com as suas vibrações no quarto trimestre, nos recompensar de acordo com as nossas obras. Aquilo que plantamos durante o ano, mesmo nesse ano tão atípico, foi importante não ficarmos parados, porque nós temos ainda muita coisa que fazer. Na sequência, faz parte da cerimônia em homenagem à Sua Santidade Antuil, que a gente realiza nesse dia 30 de setembro, é uma cerimônia exclusiva daqueles que têm o curso, normalmente só franqueada a presença da escola, mas os alunos do curso às vezes são convidados a participar da cerimônia também. E assim, os dedicados à Sua Santidade Antuil adoram essa cerimônia porque eles entram marchando, carregando sua bandeira e, enfim, eu acho que vocês vão entender a vibração que eles emanam nesse dia para todos nós. Pelos caminhos mais certos para chegar a Oxalá, pelos caminhos mais certos para chegar a Oxalá, somos filhos de Xangô, somos filhos de Xangô, para libertar a nossa dor, para libertar a nossa dor. Xangô é nosso Pai, Xangô é nosso
Xangô, somos filhos de Xangô, pra libertar a nossa dor, pra libertar a nossa dor. Xangô é nosso pai, Xangô é nosso pai, ele vai nos encorajar, ele vai nos encaminhar pelos caminhos mais certos pra chegar a Oxalá, pelos caminhos mais certos pra chegar a Oxalá. Então, agora nós teremos uma breve explicação da aula, não é máxima, mas é a aula que nesse dia ganha uma conotação mais especial. Porque aquilo que eu falei antes, que Sua Santidade Antuil está fazendo o balanço de tudo, hoje se verifica muito através dessa aula. E a reverenda Rosana preparou uma exaltação a essa aula. E eu vou convidá-la para participar a partir de agora com a gente. Boa noite a todos. Reverenda. Então, eu vou homenagear a Sua Santidade Antuil falando um pouco da 13ª aula, exotérica. E eu escolhi essa aula porque ela é regida pelo Mestre Antuil, né, que é o responsável por todos os nossos ensinamentos. Então, vamos lá. 13ª aula exotérica, reunião de forças astrais. Nessa aula, temos a reunião das forças solares, estelares e lunares, que emanam através da estrela d'alva e de Sua Santidade Antuil as vibrações astrais, que se desdobram e chegam até nós através das naturezas e também através dos guias espirituais, de maneira fraterna, nos aconselhando e acalentando. Nós temos o livre-arbítrio e precisamos utilizá-lo de maneira equilibrada, dominando nossas imperfeições e buscando equilíbrio em nossas atitudes, pensamentos e ações. Desta forma, temos a possibilidade de receber as emanações positivas que o espaço nos envia, podendo ter a oportunidade de libertação e encaminhamento das nossas dívidas junto às forças astrais. Tudo vai depender do nosso comportamento perante ao próximo e perante a nós mesmos. Esta aula nos dá a oportunidade de dominar a vaidade, o perdoarismo, a avareza, a arrogância e egoísmo. Quando conseguimos dominar essas imperfeições, tendo humildade, fraternidade, simplicidade, caridade, generosidade, nós temos harmonia e alcançamos o equilíbrio, recebendo alimento espiritual e vibrações positivas. Então, finalizando, quando eu estava estudando essa aula, eu me senti envolvida por um sentimento de amor. E eu pude perceber o amor incondicional, pude sentir o amor incondicional que os mestres têm por nós. E foi muito emocionante. Eu não pude deixar de agradecer Santidade Antuil por ter deixado todo esse ensinamento para nós através de Sua Santidade Pai Miguel Xangô. E durante os estudos, eu estava lendo o livro Médios de Umbanda, que foi escrito por Reverenda Marilda, e ditado por Pai Miguel Xangô, e teve um texto que me chamou muita atenção. Eu achei que tinha muito a ver com essa aula, e eu vou ler para vocês. Combatei a tristeza. Estais triste, sem fé, confundem-se-vos as ideias, nada compreendeis, sentis ciúmes, raiva, mentes, chorais, sois incompreendidos, falsos, fracos, possuis sentimentos inferiores? Olhai o céu. E depois de olhardes, olhai-vos demoradamente e pede. Se pedirdes com vontade sincera de melhorar, as forças supremas virão em vosso auxílio. Mas é preciso que vos olheis bem e não poupeis os vossos defeitos. Conhecei-os bem e ponde-os para secar, como se faz com a roupa quando se lava e põe a secar. Há sol para secar e a água para lavar. E era essa a homenagem que eu preparei para a Sua Santidade Antuil. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite da Reverenda Delma e de todo o apoio. Muito obrigada, boa noite a todos. Boa noite, Reverenda, muito obrigado. Como eu disse, Sua Santidade Antuil, através também de Sua Santidade Pai Miguel Xangô, sua integração física,
deixaram para nós muito material. E um deles, esse texto é da autoria de Sua Santidade Pai Miguel Xangô, e que hoje cai para nós como um alento, né? Combater a tristeza, é isso que precisamos sempre e a todo momento. Agora, nós temos o seguinte. A reverenda Delma vai falar um pouco sobre sabedoria e intelecto, batendo um papo com o nosso aspirante Gustavo de Brasília. Boa noite aí, tá ouvindo? Sim, eu estou tentando abrir o microfone dele, mas eu não estou achando. Se ele abrir a câmera, fica mais fácil para eu encontrar aqui. Agora sim. Pronto. Então, boa noite a todos, né? Esse é um momento, assim, bem especial para quem é dedicado, né? É muito emocionante ouvir esse hino lá sempre foi muito importante para mim. Nesses tantos anos de Irmandade, eu acho que eu só faltei 2 vezes, desde quando entrei. Então, o que eu venho falar aqui? Eu e o Gustavo fizemos uma pequena leitura numa parte da Bíblia. E eu vou explicar para vocês o porquê. O que acontece? Nós temos a nossa Irmandade que nos dá o tempo todo o foco na sabedoria e no intelecto, né? E a Sua Santidade Antuil fez o quê? Jogou um manancial de energias, um manancial de ensinamentos. É grandioso demais, muita coisa. E a nossa querida Estrela d'Alva, num todo, vai culminando junto com os ensinamentos, fazendo a gente caminhar para lá. Levantou, caiu, então eles vão abençoando. E nós temos uma curiosidade com essa passagem da Bíblia que a gente vai falar para vocês, que todo ano, no começo do ano, a nossa maçonaria oriental, anduísta, ela sempre busca uma parte da Bíblia para nós tomarmos como base para o ano inteiro, né? E o que acontece? A gente fica assim, um pouco distante disso. A gente ouve, lê, mas não leva aquilo a finco. E o nosso momento Oremos ultimamente, de tempo em tempo, tem passado essa parte da passagem da Bíblia para a gente. E lendo a passagem, a gente olhou e viu a conexão que existe da passagem com a força da sabedoria e do intelecto, junção com Sua Santidade Antuil, é grande demais. É muito bonito. A passagem do Deus Nosso Todo-Poderoso, que o Gustavo leu aí no começo, né? Esse nosso creio em Deus Pai. É muito lindo, gente, a conexão que os nossos mestres dão para a gente, a força que eles dão, como eles mostram, entendeu? Que nós devemos nos focar em buscar sabedoria e intelecto. É uma conexão muito grande do que eles deram para a gente dia 6 de janeiro desse ano, e com Sua Santidade Antuil, com todos os nossos estudos, com todos os nossos ensinamentos, as linhas, vocês prestem bem atenção no que vai ser lido pelo Gustavo, que ele vai mostrar para vocês, é impressionante, tudo se encaixa em
buscar a sabedoria. Nós temos que estudar. Quanto mais estudar, menos a gente vai saber. E não adianta, porque o Deus Todo-Poderoso, nessa passagem, ele diz o seguinte, que se você não tiver sabedoria, você não está lá para frente, você não está indo, você está parado. Para ter a sabedoria, você tem que se evoluir. Para ter a sabedoria, você tem que ser um homem de bem. Para ter a sabedoria, você tem que conseguir vencer os seus defeitos. Você tem que conseguir vencer, vamos dizer, os defeitos aí da 13ª aula, que é a arrogância, o egoísmo, o perdularismo. Então, ele é assim, muito bonito mesmo. E uma coisa que eu gostaria de falar também, a importância desse dia de hoje é totalmente ligada aos dois, né? A passagem da Bíblia e sua santidade intuiu, porque mostra que no dia 30 é você fazendo o seu próprio balanço. O aluno chega lá para se apresentar no dia 30, ele tem que fazer um desdobramento das aulas, ele tem que desenvolver alguma coisa, porque ele ficou um ano, alguma coisa tem que ter mudado nele. Então, não adianta ele chegar ali só com a mesma aula, escreveu e não se desenvolveu. Ele tem que tentar essa busca da sabedoria e busca do intelecto. E esse ano é todo para isso, né? Ainda faltam aí alguns meses, estamos no 4º trimestre. Convido a todos a estudar, a buscar os conhecimentos, juntar com os amigos, fazer os cursos aí que estão sendo oferecidos. Então, é isso. E agora vou pedir aí o Gustavo para ler. Peço que todos tenham bastante atenção, de uma maneira diferente, para quem já ouviu, nas palavras que vão ser ditas por ele. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim. Sabedoria de Salomão, capítulo 1. A justiça é imortal. Amém a justiça, a autoridade do mundo. Tenham bons pensamentos a respeito do Senhor e com corações sinceros procurem conhecê-lo, pois os que põem à prova o Senhor conseguem encontrá-lo. Ele mostra-se aos que têm fé nele. Pensamentos enganosos afastam-nos de Deus. Quando os insensatos põem ao Todo-Poderoso à prova, ele responde-os. A sabedoria não entra na alma de quem pratica o mal e não mora num corpo dominado pelo pecado. Pois o Espírito de Deus, quem instruiu as pessoas, foge dos mentirosos. Ele afasta-se dos que têm pensamentos estúpidos. Vai embora quando aparece alguém que comete injustiça. A sabedoria é um espírito que ama a humanidade e não perdoa a pessoa que diz blasfêmias, pois Deus é testemunha dos sentimentos mais íntimos, observa com clareza o interior dos corações e ouve tudo o que a língua transmite. O Espírito do Senhor enche o mundo inteiro do Espírito que liga e une todas as coisas. Sabe tudo o que é dito, portanto, a pessoa que diz coisas más não pode esconder-se. Quando o juiz vier castigar, ela não escapará. As intenções dos ímpios serão examinadas e tudo o que eles dizem será contado ao Senhor. Assim, todos eles serão castigados por causa de suas maldades. Os ouvidos atentos de Deus ouvem tudo, ouvem até mesmo o mais ligeiro murmúrio. Portanto, não digam asneiras e não falem mal dos outros, pois até o que diz em segredo não ficará sem castigo. E quem conta mentiras está a caminhar para a morte. Não deixe que a vossa vida de pecado vos leve à morte. Não permitam que os vossos atos maus conduzam à destruição de nossas vidas. Pois Deus não fez a morte, e Ele não tem prazer quando os seres vivos morrem. Ao contrário, Ele criou todos os seres vivos para que vivessem, e tudo que Ele fez neste mundo é bom para todos. Não há veneno mortal em nada que Ele criou. Não é morte que governa o mundo, pois a justiça nunca morre. Os que vivem sem Deus,
Por meio de suas ações e palavras, os que vivem sem Deus convidam a morte, que é uma amiga, estão apaixonados por ela e fazem um acordo com ela, pois merecem os seus, por ser seus companheiros. Esta é a nossa passagem bíblica que a reverenda Delma nos colocou. Obrigado pela oportunidade, aspirante Gustavo, de Brasília. Então, aí a gente vê a sabedoria que vai aí, olha, nos mostrando e nos dando exemplo, para quem prestou atenção, mostrando direitinho pensamentos, palavras e obras, como são importantes a gente buscar essa reforma interior, né, dentro da gente. Os ensinamentos estão aí para ajudar a gente a fazer esse equilíbrio dentro da gente. Entendeu? Fazer essa reforma, procurar se conhecer, procurar fazer as mudanças necessárias em si. É uma busca interior de cada um. Por isso que dizem que a iniciação é solitária, né? Porque é você com você mesmo. E os estudos, né, vamos dizer, cada um vai alcançar de uma maneira, mas tem que alcançar alguma coisa. Uma boa noite a todos. A segunda surpresa, eu vou passar aqui para o nosso aspirante Rodney, para que ele passe para vocês uma homenagem que foi preparada pelos dedicados à sua santidade Antuil.
Bonita homenagem, né? Preparada pelos dedicados com tanto carinho para apresentar para vocês nessa noite de hoje um pouco do que nós temos sobre Sua Santidade Antuil, Sua Santidade Pai Miguel Xangô, sua força física, e São Jerônimo, que é o santo homenageado hoje, 30 de setembro, hoje é dia dele, e por isso nós celebramos Sua Santidade Antuil também. E Sua Santidade Antuil contava histórias. E com vocês, o conto O Cavalo, o Touro e a Zebra, que será lido pela nossa diretora iniciática, reverenda Adorítios Rosema Gomes Mesquita. Bem, boa noite a todos. Bem, boa noite. Certo cavalo de uma corte vivia sempre satisfeito e feliz, pois era bonito, bem tratado e estava sempre em todos os passeios que fazia o rei. Um touro que unicamente trabalhava em serviços onde era necessária a sua força, disse ao encontrar o cavalo: "Cavalo, tu és muito feliz, enquanto eu sou um pobre coitado." "Por quê?" perguntou o cavalo. E o touro respondeu: "Você é um cavalo bonito, bem tratado, faz parte da corte, está sempre cavalgando em lugares bonitos, correndo por novas terras em companhia do rei. E poderá viver tranquilamente, pois sabe que sua velhice será respeitada por pertencer à corte." Depois de ouvir todos os lamentos do touro, o cavalo respondeu: "Tem razão, touro. Eu ainda não havia pensado nisso. E não me preocupo, pois cumpro a missão para a qual vim designado. E me sinto feliz em pensar assim." E o touro continuou: "Eu ainda sou novo e forte. Trabalho, mas me preocupo, pois tenho certeza que só serei útil enquanto puder trabalhar. E depois de velho, cansado, só servirei para que comam a minha carne. E assim terei minha vida terminada sem que a tivesse aproveitado, como acontece contigo. Ah, se eu pudesse ser igual a você, me sentiria feliz." E o touro propôs ao cavalo: "Cavalo, você pode trocar de lugar comigo, ao menos por um dia, para que eu possa experimentar um pouco da sua felicidade?" E o touro tanto insistiu que o cavalo concordou. O cavalo tinha certeza que ele era feliz e o touro infeliz, porque as forças superiores assim haviam determinado. Dirigiram-se os dois para a pedra, que é a força que tem poderes sobre o reino animal. Puseram suas cabeças sobre a pedra e, com seu consentimento, fizeram a troca, voltando o touro transformado em cavalo e este como touro. O atual touro ficou pastando, enquanto que o atual cavalo foi para a corte, pois era a véspera de uma grande cavalgada e ele estava aflito em correr e aproveitar as regalias de ser o cavalo do rei. No outro dia, prepararam o cavalo para a caçada com bonitas montarias do rei. Carregando o rei, o cavalo ficou galopando por lugares tão bonitos e desconhecidos. E então pensou: "Ah, eu não volto mais para desfazer a troca. Agora sou feliz, estou no lugar do cavalo e consegui tudo o que invejava." O outro já foi feliz por muito tempo. Que fique por lá servindo de touro até morrer, porque eu não voltarei mais. O outro, com a sua boa fé e resignação,
Esperou pacientemente por dias, semanas e meses. Desanimado, conformou-se com a ingratidão de que fora vítima, mas confiante como era nas forças superiores. Ficou mesmo como o touro, certo de que seria feliz da mesma forma. O tempo passou e o touro foi vendido a um fazendeiro que, encantado com a sua beleza, resolveu deixá-lo em um pasto muito bom, com todo o conforto, e resolveu que não se desfaria dele por dinheiro nenhum. O touro arranjou uma companheira e tiveram muitos filhos. Viviam sempre muito felizes. De vez em quando, ele comentava com a companheira a ingratidão do cavalo, mas não se aborrecia, pois era tão feliz como antes. Certo dia, estava o touro, a sua companheira e alguns de seus filhos reunidos, quando chegou o cavalo, ferido, ensanguentado, esbaforido, dizendo para o touro: até que enfim te encontrei, pois há muito te procurava. O touro, que não o reconheceu, respondeu: o que você quer, cavalo? Está doente, com fome? Entra para o nosso pasto, que é muito bom e tem muito o que comer. O cavalo respondeu: você não se lembra de mim? Eu sou aquele cavalo com o qual fizeste a troca de cavalo para touro. E vim te procurar para desfazer a troca imediatamente. E contou: eu era touro, tinha muita força, mas não sabia correr nem pular. E tive que pular uma vala com o rei. E como não soube fazer isso, acabei derrubando o rei, matando. Na corte, o animal que fizer correr sangue real tem que morrer. E eu terei que morrer amanhã. Então vim desfazer a troca para que voltes para o seu lugar de cavalo e eu para o meu de touro. O touro respondeu: mas só agora que você aparece, esperei tanto tempo pela tua volta. Agora eu já tenho família, tenho uma companheira, muitos filhos. Como vou deixá-los para morrer no teu lugar? Não, touro, eu não quero desfazer a troca. Agora é tarde. Você foi ingrato e não cumpriu a promessa. Eu não te convenci de que eu era muito feliz, por acreditar estar cumprindo uma missão sendo cavalo. E continuei sendo muito feliz como touro. Não trabalho, vivo com todo conforto, com regalias e até tive direito de constituir família. Você não quis se conformar com a sua sorte, quis modificar sua missão. Do que adiantou? Eu me conformo com a minha sorte, seja ela qual for. Continuarei sendo feliz no lugar onde você se considere infeliz. Você deve ficar aí neste lugar que tanto invejava, onde pensava que seria feliz. O cavalo tanto insistiu na troca que o bondoso touro concordou. Foram novamente até a pedra e lá colocaram suas cabeças sobre ela. A pedra, depois de escutar os lamentos do cavalo, não permitiu que fosse desfeita a troca. O touro voltou para seu pasto, continuando muito feliz, enquanto o cavalo voltou para a corte e foi morto. Neste dia nasceu a zebra, que não é touro nem cavalo. Tem força de touro e fidalguia de cavalo. Suas riscas representam
a ingratidão. A zebra é um animal revoltado e solitário. E assim se deu conta. Obrigado pela leitura, Dorítios. Agora, nós vamos continuar aqui a nossa apresentação, porque a reverenda Sheila vai agora explicar um pouquinho. Vou até deixar o microfone da reverenda Dorítios aberto, se elas quiserem interagir, mas a reverenda Sheila preparou uma explicação sobre esse conto para vocês. Bem, boa noite, pessoal. Na realidade, para ser bem sucinta, o conto ele é autoexplicativo, né? É só a gente prestar bem atenção. O que acontece? Nossos mestres, Deus Alunar, a Santidade Andu, Sua Santidade Antuil, isso é uma característica muito da coisa do Oriente, né? Trazer por meio de parábolas um ensinamento filosófico muito relacionado à moral, à ética e aos bons costumes. E não podia ser diferente, né? Sua Santidade Antuil nos presenteou com esse conto. A data estava no primeiro slide. No dia do meu aniversário. No dia 16 de setembro de 1943. Então, essa data, para quem anotou o conto, deve ter sido algo assim extraordinário também, no mês de setembro, por tudo que Gustavo trouxe lá na frente a respeito de Sua Santidade Antuil. E esse conto, na realidade, ele traz elementos que a gente precisa prestar atenção, trazer para a nossa vida, para o nosso comportamento. Então, de uma maneira muito simples, o que acontece? O cavalo por isso é também considerado um animal positivo, né? O cavalo é um animal positivo, isso está no ensinamento IED. E ele representa isso no conto. Ele é bonito, bem tratado, mas não é isso que importa. Ele é feliz porque ele aceita a sua condição e aceita viver feliz com a fé que ele carrega nos desígnios que foram impostos a ele de viver como cavalo, cumprindo a sua missão. Por outro lado, a gente tem o touro. O touro aqui está representando, né, tudo que é infelicidade. O touro não era feliz, ele não soube valorizar o seu papel de trabalhador, de ter força, de muitas vezes carregar, né? A gente sabe disso, que a história conta isso, carregar as coisas, a água, os alimentos, ajudar no arado, no plantio. Ele não sabia, ele não conseguia enxergar o seu valor e aceitar o seu papel. Então, ele era muito infeliz. E aí, o que acontece, que é o que acontece muitas vezes conosco? O touro foi envolvido. Ele foi envolvido pela inveja de olhar para o cavalo naquela condição e foi envolvido pela falta de fé. Ele não acreditava e não conseguia enxergar. Quer dizer, aquilo que a gente fala sempre da cegueira, né? A pessoa fica cega e não consegue alcançar, enxergar absolutamente nada. Com isso, vem a ideia mirabolante de mudar de lugar. E o que ele faz? Ele usa de um artifício que é que a gente tomar muito cuidado, que é a sedução sem sentimentos. Ele, na conversa e contando com a boa fé do cavalo, convence o cavalo a entrar nesse jogo. Porém, o cavalo era muito seguro daquilo que ele acreditava, que ele seria feliz qualquer que fosse a situação que ele fosse experimentar. E aí eles trocam de lugar.
e o touro, mais uma vez, quer dizer, envolvido a primeira vez, acaba envolvido em coisa pior, né? Porque aí ele é obrigado a mentir, porque o pacto ele não cumpre, ele foi traidor, traiu a confiança do cavalo, não foi honesto e foi ingrato. E continuou infeliz, porque provocou algo muito grave e continuou vivendo na fuga, fugindo, porque seria morto. Por outro lado, o cavalo, muito confiante, continuou feliz com o destino que aconteceu com ele, que ele trocou e continuou vivendo muito feliz. O que acontece com o cavalo e com o touro? Mais uma vez, o touro, que estava no lugar do cavalo, aparece novamente trazendo sedução sem sentimento e com uma proposta altamente egoísta, porque ele queria que o cavalo voltasse para o lugar dele, o cavalo morreu. E muito egoísta, né? E aí, o que acontece, gente? Por que a pedra nessa história? A pedra é a natureza que tem poderes sobre o reino animal, apesar dela ser mineral. E é a pedra que tem este poder sobre nós, o animal que existe em nós. É a pedra que também tem este poder. Então, a pedra, apesar de ser ali dura, chapadona, né? Ela enxergou a verdade no touro, que era cavalo, queria voltar a ser touro, e não permitiu a troca. E é por isso que a gente associa uma coisa com a outra, porque a pedra fez justiça. Então, a felicidade permaneceu com quem teve fé e resignação. E, para completar a história, surge no final da história, apesar de estar no título, a zebra só aparece no final. E ela aparece no final apenas para mostrar e exemplificar o que é um animal que reúne dois atributos: a força do touro e a nobreza, a fidalguia do cavalo, a elegância do cavalo. E nós que estivemos lá na África, era uma condição sine qua non na nossa peregrinação IED para a África que nós avistássemos as zebras. E esse foi um exercício extraordinário, porque a gente, no contato com a zebra, viu de perto, com os nossos olhos. Elas dão coice, gente, de uma maneira bravia, né? Assim, violenta, mas elas têm a imponência maravilhosa, como se fosse realmente um cavalo. E as listras, segundo o nosso mestre amado, é apenas uma representação figurada do fecho deste conto, que é a ingratidão. Né? Um defeito horrível, e que o conto termina com esta personificação, não, mas nessa presença da zebra trazendo esses elementos, os três elementos, o touro, o cavalo, reunidos pela ingratidão. Isso é interessante porque o convite que a gente fez para todo mundo estar aqui também, quem não conhece Sua Santidade Antuil, era explicar quem é a Sua Santidade Antuil. Então, muito já foi dito aqui, apenas resgatando. Sua Santidade Antuil, antes de mais nada, ele era um Xangô. Isso é uma linguagem mais popular. Ele era um Xangô. Xangô é uma nomenclatura mais conhecida, e desenvolveu seus trabalhos e se apresentou como Pai Miguel Xangô. Pai significa isso mesmo, o protetor, aquele que toma conta,
aquele que protege o seu rebanho, os seus filhos. E foi isso que ele fez. Ele veio trazendo tudo isso. Ele veio nos mostrar como Xangô, todos os ensinamentos que estão aí. E com esse trabalho todo, e com a evolução dos trabalhos da obra, obviamente que ele galgou uma condição de se apresentar como Sua Santidade Antuil, porque aquele trabalho mais físico já estava todo pronto, e ele pôde, então, partir para um desenvolvimento de uma parte necessária, que é mais ou menos, primeiro, o touro, a parte mais rudimentar, mais bruta, mais física, e até ele chegar ao cavalo, a elegância e a fidalguia, com sentimentos ligados à força do intelecto. Enfim, nós trouxemos aí na continuidade o mestre de todos nós. Eu separei para a gente conversar sobre isso, emendando o conto, na seguinte questão. Eu vou fazer a leitura aqui de um material que está no nosso book da peregrinação da China, na página 19. Devia ter anunciado antes para todo mundo pegar o seu, os peregrinos pegarem o seu book. Essa página traz o seguinte: contemplação da pedra. A pedra emana energia pela força do caráter. Voltemos ao cavalo, ao touro e à zebra. A pedra emana energia pela força do caráter e resistência. E a pedra é o positivo do barro, que traz brutalidade, ignorância, analfabetismo. Aqui o analfabetismo é visto como a falta de conhecimento. Falta das letras. Falta das letras, exatamente. A pessoa, mesmo não sabendo ou não querendo atingir as naturezas da terra, tem que respeitá-las sem infringir suas leis. Não infringir as leis da pedra com a sua flexibilidade de caráter. O sentido humano relacionado a isso é o olfato. Pedra é karma. Pedra é conhecimento, pedra é libertação, pedra é Xangô, pedra é Sua Santidade Antuil, pedra é caráter. Atingimos a natureza pedra em positividade através do comportamento reto, dos estudos, da busca permanente do conhecimento. 3h da manhã, hora mais positiva do ensinamento IED. Vibra a pedra. Forças reunidas. Sua Santidade Antuil, Oriente, pedra. Nesta hora, Sua Santidade Antuil está transpassando suas vibrações do Ocidente para o Oriente. É entrega para renovação. É a hora mais positiva por conta do trabalho de evolução que faz Sua Santidade Antuil. Vibram Vênus, que é a estrela d'alva, e Júpiter, o próprio karma, que também é Sua Santidade Antuil. A força exomaterializada 2 e a força exomaterializada 2 trabalha enfraquecendo o caráter. Foi exatamente o que envolveu o touro. Pelas forças de Sua Santidade Antuil, a gente consegue pedir passagem junto à força do Oriente para alcançar e pedindo clemência e perdão pelas faltas cometidas e ascensão para o nosso espírito. E aí, minha gente, continuando, nós temos no mesmo book, na página 22, só para vocês compreenderem o tamanho desta energia de Sua Santidade Antuil.
Nós fomos nessa peregrinação preparados para levar às muralhas da China virtudes que foram gravadas em 3 idiomas, em bloquinhos de madeira, que foram deixados de forma, não é o termo mais correto? Aleatória? Não. Aleatória. Cada um partiu para um canto e tinha a determinação de deixar em algum lugar os seus bloquinhos de madeira, que foram reunidas as virtudes que foram colocadas por toda a escola. Bem, esse trabalho das virtudes na muralha da China diz o seguinte, a nossa organização aqui. Muralhas para proteger as virtudes. E é isso que nós precisamos conquistar nesta noite, em homenagem à sua santidade Anthuil. Erguer muralhas para proteger as nossas virtudes. Como é que eu faço isso, reverendo? Exame de consciência. Trabalhos de libertação e de preservação das virtudes que eu tenho. Eu tenho que erguer essas muralhas me protegendo. As muralhas que impedem o nosso caminho foram derrubadas por nós em outra peregrinação. Nós derrubamos em Jericó, num trabalho também fortíssimo, todos os nossos defeitos. Olha como o trabalho é interessante, o trabalho de Estrela d'Alva é para todos, gente. Não importa se você foi na peregrinação ou não. Alguém estava lá representando o seu grau, alguém estava lá representando você. Então, nós derrubamos as muralhas dos nossos defeitos para alcançar objetivos, para superar dificuldades. Derrubamos muralhas para vencer obstáculos e prosseguir no caminho. Derrubamos muralhas dos defeitos que nos atrapalham o progresso espiritual. E essas muralhas de proteção fazem o trabalho contrário. Construímos muralhas para proteger pessoas e coisas, situações, pensamentos, sentimentos que nos são caros. Construímos muralhas para proteger a alma, para alcançar objetivos, para superar dificuldades. Construímos muralhas para proteger aspectos importantes para nós. Construímos muralhas para proteger nossas virtudes que favorecem o nosso progresso espiritual. E aí a gente teve essa iluminação, né, vinda do espaço para nós, empecilhos à edificação das muralhas protetoras. Desânimo, calúnias, oposição, guerras pessoais desnecessárias e, a pior de todas, guerra espiritual. O que facilita eu edificar essas muralhas? A oração, o perdão, determinação e amor. Então, eu tinha que fazer essa leitura para vocês entenderem como tudo é conectado, tudo é preparado. Nós temos, que me foi encomendado, uma explicação a respeito de aulas, que quem não conhece a Irmandade, eu não sei quem está assistindo a essa live, nós temos um conjunto de aulas esotéricas e exotéricas, e nós temos essas aulas como um presente desta força. Não importa a sequência, não importa a evolução. Isso veio da força da pedra para nós, aquela que pode tirar de mim a força animal que me atrapalha.
Então, o que são as aulas? Por que as aulas na cerimônia de Antuil? Porque aula não é só caminho. Aula é solução. Está tudo lá. Basta que eu me conecte a elas, que eu perceba o que elas têm a me dizer. E a pergunta que fica, não é a insistência para a encomenda deste texto, Antuil, o mestre de todos nós, é que esta cerimônia que fecha o mês de setembro, depois dessa linda história de amor entre Sua Santidade Antuil e nossa deusa Mali, dessa história belíssima entre a luta de quem tem fé e daquele que não crê, daquele que aceita o seu destino e procura viver feliz e daquele que não crê em nada e é totalmente infeliz. Combatendo a tristeza. Combatendo a tristeza, exatamente. Então, o que acontece? Essa cerimônia, ela não é exclusiva dos dedicados à Sua Santidade Antuil. Ela tem que ser de todos nós. Desdobrar aulas, que significa eu pegar uma aula padrão, que é o que a gente chama, que são aulas que a gente tem, um conjunto de aulas, e tentar aumentar o conhecimento em cima daquela aula. A agenda tem que ser de todos. A cerimônia tem que estar marcada como obrigatória para todos, independente do mago ao qual eu me dediquei, porque Sua Santidade Antuil é força dirigente da obra. E olha bem o que aconteceu, né? O que a gente fala do caráter, que eu falei no momento oremos. Caráter é reunião de atributos. É reunião de moral? Sim, ela é reunião de moral, mas ela é também a reunião de honestidade. Ela é, que eu falei, que uma pitada de disciplina e respeito. Isso é que é você ter caráter. Então, eu preciso me apresentar às forças supremas e dizer, eu tenho caráter? Como assim? Se eu nego a minha presença na cerimônia de alguém que é um dos alicerces das nossas forças supremas que dirigem a Irmandade Espiritual Estrela d'Alva. Então, façamos esse pacto na noite de hoje, todos que pertencem às escolas, né, que fazem a cerimônia de Sua Santidade Antuil acontecer, de que assim que for possível, a próxima, estaremos todos lá. Com aula padrão ou com aula desdobrada. O importante é a gente estar ali, nesse dia que emana tudo isso maravilhoso para todos nós. E uma coisa que ficou muito forte e que já é um jargão popular é que ninguém pode retirar de você, ninguém nem nada. As pessoas podem tirar a sua roupa, podem tirar o seu dinheiro, podem tirar a sua saúde, podem tirar a sua lucidez, mas uma coisa que ninguém tira é o seu conhecimento. E conhecimento é conquista individual. Esta é a maior homenagem que se pode prestar a Mestre Antuil. É a nossa presença, o nosso combate à tristeza e ao envolvimento, construindo essa muralha de proteção daquilo que temos de mais positivo, que são as nossas virtudes. Esse é o maior presente. Eu quero agradecer mais uma vez ao Diretório de Imprensa e Comunicação o convite. Alguém lembrou há algum tempo, né, esse mês mesmo, que eu já estou como diretora espiritual há algum tempo
e assim muito não tenho como participar homenageando, porque estou incorporada recebendo as aulas, recebendo as pessoas, coordenando a cerimônia. Então, eu estou muito emocionada com tudo que a gente construiu aqui coletivamente. Quero agradecer ao Diretório de Imprensa e Comunicação pelo convite e a oportunidade de estar homenageando o mago que eu amo, ao qual eu me dediquei. Hosanas a sua santidade Antuil, o mestre de todos nós. Hosanas. Então, já que ele é mestre de todos nós, ele merece a homenagem de todos nós. Então, não só dedicados à sua santidade Antuil, mas os dedicados à sua santidade Andu, os dedicados à sua santidade Xuni, os dedicados à sua santidade Mali, os dedicados à sua santidade Maomé, sua santidade Xanastex e sua santidade Xisteix, rendem hosanas nesse dia ao mago número 4, nosso mestre doutrinador, aquele que decodificou a tão complexa filosofia oriental hinduísta para nós ocidentais cristãos, ele que transformou tudo em palatável nos gráficos que nós temos, que são um grande recurso, como relembrou a reverenda Sheila, dedicada à sua santidade Antuil. E já que todos os outros dedicados e aqueles que ainda não são iniciados não se dedicaram ao mago, e aqueles que ainda nem conhecem a Irmandade estão todos convidados a, nesse momento, orarem conosco, junto com os dedicados à sua santidade Antuil, nessa última surpresa que prepararam para a noite de hoje. Prece à Sua Santidade Antuil, do livro Oremos, de Hilda Roxo. A nossa reverendíssima Mali Hilda. Mestre amado, quando na terra houve o maior amor? Quando? qual foi o guia que perdoou tanto? O que ensinou tanto? O que mais se humilhou? O que mais responsabilizou-se pelos erros dos seus ingratos filhos? Sua Santidade Antuil. Anjo, luz na escuridão da vida. Coragem a espreitar-nos. Em cada curva do caminho. Levantando-nos. Limpando-nos o suor. O sangue escorrido de lutas. Dando-nos água. E incentivando-nos a seguir. Idolatrado Mestre, guiai-nos. Não nos abandoneis. Suplicai por nós. Ao vosso grande Mestre. E fazei-nos dignos um dia. Amém, amém, amém. Integração de Sua Santidade Antuil. Força 23. Astro Júpiter. Curso Vigor Físico. Cor roxa. Mago número 4. Tem ligação com os Xangôs. Força, terra de energias. Hosanas à Sua Santidade Antuil, essa homenagem que foi preparada pelos dedicados em união do Rio, São Paulo, Brasília. E é o convite. Oremos juntos, com amor, com confiança, porque o caminho da oração também é um caminho de Antuil, porque ele nos ensina a força da fé, a fé que leva ao caráter para ter a resistência, a força física e conseguir o soerguimento do homem. Antes de encerrar, gente, eu não gravei o nome da pessoa, mas eu gostaria de agradecer imensamente o trabalho que foi, eu acho que ela é assistente, a Luana,
que gravou os hinos de Sua Santidade Antuil. Ela conseguiu a parceria de amigos que são do Teatro Municipal em São Paulo, e isso foi, de fato, emocionante. A gente ver o hino de Sua Santidade Antuil interpretado dessa maneira tão linda. Então, eu gostaria de publicamente deixar essa gratidão à Luana por esse trabalho maravilhoso e dizer que Sua Santidade Antuil também possa transmitir a esses músicos que, sem conhecer nada da Irmandade, nos brindaram com esse presente que vai ficar aqui eternizado nessa live. Então, muito obrigada, gratidão mesmo, um sonho realizado, porque acho que a nossa obra merece, exatamente como o cavalo, toda essa fidalguia, todo esse trato lindo de uma música interpretada tão lindamente. Muito obrigada, queria fazer esse registro, não podia deixar passar. Registrado. Bom, o nosso presidente, o irmão Flávio, está lembrando que Sua Santidade Antuil também é padrinho da maçonaria oriental hinduísta, isso é verdade, além de diversos outros trabalhos, né? O trabalho de Sua Santidade Antuil é extremamente ligado ao trabalho de Sua Santidade Quimbaô, é intimamente ligado aos trabalhos de Sua Santidade Deus Lunar na chefia dos trabalhos de ação física. Sua Santidade Antuil está em tudo. Nada é feito que não seja em nome dele, juntamente com Sua Santidade Andu e Sua Santidade Deus Lunar. Então, é uma santidade que é de extrema importância, e como relembrou a reverenda Sheila, essa cerimônia é importante para todos nós. Eu recebi aqui uma mensagem diretamente de Brasília, que diz o seguinte: salve Sua Santidade Antuil, anjo de luz na escuridão da vida, transformando os espinhos dos nossos pés em flores, ajudando a transpor a voz que separa o mundo material do espiritual. Hoje, só temos a agradecer a beleza emanada de suas mãos, tocando as estrelas com seus dedos, fazendo com que elas prossigam jubilosamente em seus cursos, iluminando nossas vidas na terra. Hosanas ao seu trabalho junto à força da resistência, aspirante dedicado a Sua Santidade Antuil, Alexandre Cunha. Agora, nós já estamos encerrando a nossa homenagem, deixando com vocês a força de Sua Santidade Antuil nessa noite e que se conectem com ela durante esse quarto trimestre que se inicia amanhã, na qual ele está regendo juntamente com a deusa Natielis, com a força dos Congos e Xangôs, até o finalzinho do nosso ano, que tem sido um ano difícil, então que tenhamos resistência para esses últimos 3 meses que nos faltam. Hosanas à Sua Santidade Antuil, hosanas à força do intelecto e hosanas ao amor. Filhos de Xangô, somos filhos de Xangô, para libertar a nossa dor, para libertar a nossa dor. Xangô é nosso pai, Xangô é nosso pai, ele vai nos encorajar, ele vai nos encaminhar pelos caminhos mais certos para chegar a Oxalá, pelos caminhos mais certos para chegar a Oxalá, pelos caminhos mais certos para chegar a Oxalá.